Se você não aguenta que eu me deite com as suas amigas, então vá embora. Elas sim me inspiram. Ouvi por acaso o meu genro dizendo isso para uma minha filha. Minha filha sorriu friamente e respondeu: um homem como você não vale a pena. Na manhã seguinte, as 3 amigas da minha filha e o marido dela deram entrada na emergência com o mesmo sintoma. Então, o médico entrou na sala. É difícil dizer isso, mas o seu marido... Que bom que você está aqui. Se você está vendo este vídeo, dê um like, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está escutando a minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. A noite em Curitiba estava mais fria do que o normal. Um frio que entrava por cada fresta da janela e se enroscava em mim como um aviso impossível de nomear. Eu caminhava devagar pela rua de sempre que levava ao apartamento da minha filha, Isabela. Nas minhas mãos eu levava uma marmita ainda quente. Risoto de frango, o prato favorito da Isa desde criança, que eu havia cozinhado com cuidado a tarde inteira. Eu esperava que aquele sabor caseiro pudesse acalmar as tensões invisíveis que eu sentia nela ultimamente. Isa nunca falava, mas sou a mãe dela, e eu sei. Seu olhar, a forma como ela respondia mais devagar às mensagens, e as vezes que ela evitava falar quando eu perguntava sobre o Alex, o marido dela, tudo era parte de um quebra-cabeça que anunciava uma tempestade. A porta do apartamento estava semi-aberta, deixando escapar uma fraca faixa de luz lá de dentro. Empurrei de leve e parei, paralisada, como se alguém estivesse me segurando. Da sala vinham gritos, cada palavra como um vidro quebrado se cravando no silêncio da noite. Fiquei imóvel. A marmita ficou pesada de repente nas minhas mãos. A voz do Alex, grave, mas cortante, rompeu o ar. Se você não suporta que eu me deite com as suas amigas, então saia. Elas sim me inspiram. Meu coração parou. Me escondi atrás da porta da cozinha, prendendo a respiração e olhei por uma fresta. Alex estava deitado no sofá, uma taça de vinho tinto balançando em sua mão. Ele olhava para a Isa com desprezo, com crueldade. Não se escondia, não mostrava o menor remorso na frente dela. Isa se mantinha erguida, com o queixo tremendo como se estivesse lutando para se conter, mas com os lábios curvados em um sorriso gelado. Um homem como você não vale a pena. Ela respondeu com uma voz baixa, mas afiada como uma faca. Eu nunca tinha visto a Isa assim, frágil e ao mesmo tempo firme como uma vela tremendo no vento, mas ainda acesa. Na mesa de centro, o tablet do Alex acendia sem parar com aquele brilho azul venenoso que parecia debochar. Consegui ler o nome do grupo de chat na tela. Camila, Valéria, Renata, nomes familiares. As amigas da Isa que eu havia recebido na minha casa, para quem eu havia cozinhado e rido tantas vezes. Agora apareciam ali como uma acusação descarada. Alex nem sequer tentava esconder. Ele passou por algumas mensagens, riu com desprezo e depois subiu as escadas como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse falado sobre o tempo. Ele a deixou sozinha, numa sala destruída, rodeada pelos restos do lar em que ela havia acreditado. Isa se jogou em uma cadeira. Os ombros pequenos dela tremiam. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, mas ela não soltou um único soluço. Através do véu de choro, eu vi que seu olhar havia mudado. Já não havia medo ou fraqueza, mas algo endurecido, como se uma faísca tivesse se acendido no seu peito. Quis correr para abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas não tive coragem. Tinha medo de que qualquer palavra de consolo só abrisse ainda mais sua ferida. Naquela noite, Isa não falou muito. Ela guardou em silêncio algumas coisas em umas sacolas leves. Poucas mudas de roupa, um vestido azul marinho que ela amava e um pequeno porta-retratos de nós duas quando ela era criança. Quando ela colocou as sacolas na mala do meu carro, sua voz saiu rouca, seca de tanto chorar. Mãe, já estou em casa. Não lhe perguntei mais nada. Apenas apertei a mão dela com força e dirigi pelas ruas vazias de Curitiba. Dentro do carro, ninguém disse uma palavra. Apenas tocava o rádio com uma canção antiga, o único som que quebrava aquele silêncio pesado. Na manhã seguinte, meu celular vibrou sem parar. Mensagens chegavam uma após a outra de conhecidos, palavras que eu não conseguia acreditar.
Alex, Camila, Valéria e Renata tinham sido internados na emergência porque apresentavam sintomas de verrugas genitais. O boato se espalhou como fogo e em pouco tempo a Curitiba inteira estava agitada. Fiquei ali com o celular na mão, a cabeça girando. Uma parte de mim se sentia satisfeita, como se o destino finalmente tivesse castigado aqueles que fizeram minha filha sofrer. Mas a maior parte de mim sentia dor. Dor por ela, pelo que ela teve que suportar, e dor por mim mesma, por ser uma mãe que não pôde protegê-la. Levei a Isa para o hospital onde o corredor era um caos, cheio de câmeras e de uma multidão curiosa. Os flashes não paravam, como se quisessem capturar cada segundo daquele escândalo. Um médico saiu apressado da sala de emergência, sussurrou algo para a enfermeira e depois se virou para nós. Sua voz soava desconfortável, como se ele não quisesse dizer aquilo. Senhora, lamentamos informar que o seu marido, por práticas sexuais pouco saudáveis, foi diagnosticado com alto risco de verrugas genitais. A senhora também deveria fazer um check-up. Olhei para a Isa esperando alguma reação. Um choro, um gesto de negação, qualquer sinal de colapso. Mas ela apenas sorriu. Um sorriso tranquilo que gelava o sangue. Há muito tempo nós não temos relações como casal. Ela disse em um tom uniforme, como se tivesse ensaiado aquela resposta. Eu estava ao lado dela, apertando sua mão com força, sentindo como seus pequenos dedos se agarravam aos meus. Naquele momento, eu soube. Sempre soube que esse dia chegaria, mas saber e ver com os meus próprios olhos eram coisas muito diferentes. Naquela noite, eu me sentei na minha pequena sala, a luz amarela iluminando as fotos na parede. Entre elas, uma foto antiga da Isa. Quando ela tinha 5 anos, com um vestido branco, segurando um buquê de margaridas ao meu lado, no jardim em Curitiba. O sorriso da minha menina então brilhava como o sol e eu, uma mãe jovem, pensava que a vida sempre seria assim tão amável. Mas agora, ao ver a Isa dormindo na cama velha, com os olhos inchados, de tanto chorar, eu não pude evitar voltar na minha mente para os anos que nos trouxeram até este dia. Eu sou Maria das Dores, tenho 67 anos. Sou viúva e moro há mais de 20 anos nesta cidade. E é a história que estou te contando. A história da minha vingança é uma das cicatrizes que eu mesma gravei no meu coração quando o meu marido morreu, há mais de 20 anos. Eu senti que o mundo inteiro desmoronava. Ele era o meu único apoio. E, ao partir, só me restou a Isa, a minha menina de olhos grandes, que me olhava como se eu fosse a heroína dela. Para criá-la, eu abri uma pequena joalheria na esquina, onde eu trabalhei dia e noite. As pedras brilhantes, os anéis esculpidos com detalhes, tudo era feito do meu suor e das minhas lágrimas. Eu nunca contei para ninguém, mas eu também investi em terras, comprando pequenos lotes na periferia de Curitiba, que agora são áreas cheias de prédios e negócios. Graças a isso, eu juntei mais de 7 milhões de reais, embora jamais tenha me gabado disso. Para os vizinhos, eu era apenas a Dona Maria, a viúva tranquila que vivia na casa velha com vasos de cactos na entrada. Isa cresceu sendo doce, com um coração frágil como cristal. Ela gostava de se sentar ao meu lado e me ouvir contar contos de fadas, sobre amores eternos, sobre príncipes e princesas que sempre se encontravam, não importa os obstáculos. Eu amava aquela forma como ela via o mundo em cor-de-rosa, mas às vezes eu temia que essa inocência a fizesse sofrer. E então o Alex apareceu como um furacão que destruiu o mundo da minha filha. Ainda me lembro da primeira vez que conheci o Alex, em uma festa de aniversário da Isa na minha casa. Ele entrou, alto, atraente, com um sorriso autoconfiante que, eu sabia, era o que fazia centenas de milhares de pessoas o seguirem no Instagram. Ele me deu a mão, mas aquele aperto foi superficial, como se ele estivesse fazendo por obrigação. Os olhos dele percorreram a minha casa, do quadro antigo na parede ao móvel de madeira desgastado, como se ele estivesse avaliando cada coisa. Sua casa é muito acolhedora, ele disse, mas o tom dele parecia forçado. Eu sorri e assenti, mas por dentro senti uma inquietude que entrava pouco a pouco. Eu já tinha visto homens como o Alex antes, tipos que sempre procuram algo para se aproveitar. Quando a Isa anunciou que se casaria com o Alex, eu tentei ficar feliz. Ela estava tão contente que os olhos dela brilhavam enquanto falava dos planos futuros, com uma voz que tilintava como sinos de prata.
Mãe, ele é o homem que eu sempre sonhei. A Isa me disse, me abraçando na pequena cozinha. Eu acariciei o cabelo dela, me convencendo de que talvez eu estivesse me preocupando demais. Alex era um personal trainer famoso, com centenas de milhares de seguidores. Ele devia ser um bom homem, um ombro firme para a minha filha. Eu tentei acreditar, mas no fundo eu sabia que estava me enganando. Depois do casamento, Isa se mudou com Alex para o apartamento luxuoso dele no centro da cidade. Nos primeiros meses, eu costumava visitá-la com frequência, levando marmitas ou os pudins que ela tanto gostava. Cada vez que eu ia, eu notava que o Alex estava mais distante. Ele estava ocupado com transmissões ao vivo, contratos de publicidade e festas luxuosas. A Isa, por outro lado, estava se apagando. Ela, que tinha sido uma promissora designer de moda, agora só andava no apartamento, cuidando do Alex e preparando comidas que ele quase nunca provava. Eu vi como o sorriso da Isa ia perdendo-lhe o brilho, mas cada vez que Leo perguntava, ela apenas sorria com desconforto. Mãe, eu estou bem. Alex está muito ocupado, mas ele me ama. As 3 melhores amigas da Isa, Camila, Valéria e Renata, começaram a aparecer cada vez mais na vida dela. Camila, dona de um spa elegante, sempre chegava com roupas caras e um perfume forte. Valéria, uma corretora de imóveis, tinha uma voz afiada e um olhar que nunca se desviava do Alex quando falava com ele. E Renata, uma blogueira de viagens com dezenas de milhares de seguidores, sempre procurava um jeito de tirar fotos com o Alex, chamando-o de fonte de inspiração nas suas publicações. Eu não pude evitar notar como o olhar da Camila ficava tempo demais no Alex, como a Valéria o elogiava descaradamente. Você é o tipo de homem ideal. Ou as piadas insinuantes da Renata. Isa, que sorte você tem de ter o Alex só para você. Essas palavras eram como facas afiadas. Mas a Isa apenas sorria, me abraçava e dizia: Mãe, elas são as minhas melhores amigas, não pense mal delas. Eu quis avisá-la. Houve noites em que eu ficava deitada olhando para o teto, imaginando que eu puxava a Isa para um canto para dizer que o Alex não era o homem que ela pensava, que aquelas amigas não eram sinceras, que eu via a falsidade nos olhos delas. Mas cada vez que eu estava prestes a falar, eu me lembrava do sorriso da Isa, o de uma garota perdida de amor. Mãe, o Alex me ama, não se preocupe, ela me dizia, e eu escolhia me calar. Eu pensei que talvez a Isa devesse descobrir a verdade por si mesma. Eu estava errada. O meu silêncio, as minhas dúvidas, permitiram que as rachaduras no casamento da minha filha crescessem cada vez mais. Depois do casamento, Alex arrastou a Isa para o mundo dele. Um mundo cheio de flashes, festas luxuosas e sorrisos calculados com precisão. Lembro-me da primeira vez que acompanhei a minha filha a um evento do Alex. O lançamento de uma marca de whey protein da qual ele era garoto propaganda. O salão inteiro estava inundado de luzes deslumbrantes. A música tocava sem parar e o Alex estava no centro da multidão, cercado como uma verdadeira estrela. Ele usava um terno sob medida. O sorriso confiante dele fazia com que ninguém pudesse desviar o olhar. Mas eu, de um canto do salão, só via a Isa, a minha filha, perdida em um vestido de seda cor de pérola que ela mesma havia desenhado. Aquele vestido, com as suas costuras cuidadosas e os delicados motivos florais, era o fruto do esforço da Isa, mas ninguém notava. Todos olhavam para o Alex, tiravam fotos dele, pediam autógrafos. Enquanto a Isa estava ao lado dele como uma sombra apagada, eu vi como o Alex pegava na mão da Isa, mas não com a ternura de um marido. Ele só fazia isso quando um fotógrafo pedia uma foto da família feliz. Sorria, Isa, ele sussurrava em um tom mais de ordem do que de carinho. Isa sorriu, mas eu sabia que aquele sorriso não era real. Era forçado, como se ela estivesse tentando manter a imagem perfeita que o Alex queria mostrar para o mundo. Assim que os flashes se apagaram, o Alex soltou de imediato a mão da Isa e voltou a apertar a mão de um patrocinador, rindo e falando como se ela não existisse. Eu estava ali, apertando a minha bolsa com força, com o coração em pedaços. Eu quis tirar a Isa daquele lugar e dizer que ela valia muito mais, mas apenas fiquei parada, vendo como a minha filha se afundava no falso brilho do marido. No dia seguinte, enquanto eu lia as notícias na internet, meu coração voltou a doer.
As manchetes diziam: Alex Torres, a estrela da academia, o homem de família, a inspiração da nova geração. As fotos que acompanhavam os artigos mostravam o Alex no meio da multidão, com um sorriso radiante. Mas a Isa, se aparecia, era apenas em um canto cortado da imagem. Eu fiquei olhando para a tela do celular, sentindo como se alguém estivesse me apertando o peito. Isa, a garota que uma vez sonhou em ser uma designer de moda renomada, agora não era mais do que um nome ofuscado ao lado do marido. Eu quis ligar para ela, perguntar se ela era realmente feliz, mas tive medo. Medo de que a resposta dela fosse apenas uma mentira para esconder a sua dor. A vida do Alex girava em torno de transmissões ao vivo, onde ele ensinava rotinas de exercício, anunciava whey protein e exibia os seus tênis caros. Uma vez eu fui visitar a Isa e encontrei a sala do apartamento transformada em um pequeno estúdio. Havia luzes potentes, microfones pendurados e fundos com logotipos de patrocinadores por toda parte. Alex estava na frente da câmera com uma voz cheia de energia. Juntem-se ao meu desafio de 30 dias e vocês verão como o corpo de vocês muda. Eu fiquei na porta vendo a Isa se mover depressa na cozinha, preparando o jantar com capricho que eu sabia que era para o Alex. Ela pegou um prato de moqueca, delicioso e bem cuidado. Mas o Alex mal olhou para ele e resmungou. Deixa aí, estou ao vivo. Isa ficou parada com o prato na mão e o sorriso dela se desfez pouco a pouco. Eu quis gritar, dizer para o Alex que ele não merecia o sacrifício da minha filha, mas apenas me calei. Eu peguei a mão da Isa e a levei para a cozinha. Coma comigo, filha, eu disse, tentando soar suave. Ela assentiu, mas os olhos dela estavam vazios, como se uma parte dela já não estivesse ali. A presença da Camila, Valéria e Renata se tornava cada vez mais intensa na vida da Isa. Elas iam ao apartamento do Alex quase todos os dias, levando presentes caros e elogios sem parar. Camila, com o cabelo loiro e brilhante e seu sorriso perfeito, costumava levar caixas de cosméticos do seu spa, falando sem descanso sobre ideias de colaboração de marca com o Alex. Se você abrir um spa, eu invisto de imediato. Ela dizia com uma voz doce, mas com um olhar frio. Valéria, com os seus ternos de escritório caros, sempre contava sobre as mansões que ela acabara de vender, mas os olhos dela não saíam do relógio luxuoso no pulso do Alex. Você fica tão elegante com isso, Alex, ela disse tocando suavemente a mão dele. E a Renata, com o celular sempre pronto para gravar stories, chamava o Alex de rei do fitness e não parava de tirar fotos dele para as suas publicações no Instagram. Todas as mulheres no Brasil estão loucas por você. Ela ria em um tom insinuante. Isa apenas estava ali, sorrindo forçadamente, como se estivesse tentando se convencer de que estava tudo bem. Eu via a falsidade em cada gesto delas. Os sorrisos, os elogios. Tudo era uma encenação montada com cuidado. Eu quis falar com a Isa, dizer que aquelas amigas não eram sinceras, que o Alex não era o marido que ela pensava, mas cada vez que eu estava prestes a abrir a boca, a Isa me abraçava e dizia: Mãe, elas só querem ajudar o Alex. Eu acredito nelas. E eu ficava em silêncio, como uma covarde, com medo de que a verdade a machucasse ainda mais. Uma vez, Alex convidou todo o grupo para jantar em um restaurante luxuoso no centro de Curitiba. Eu fui com a Isa, em parte porque ela insistiu, em parte porque eu queria observar o ambiente. O restaurante estava cheio de uma luz quente, o tilintar de taças de vinho e o aroma de comida de alta culinária no ar. Alex estava na ponta da mesa como um rei, cercado por Camila, Valéria e Renata. Camila servia vinho para ele de forma sedutora. Se você abrir outro spa, eu coloco dinheiro de imediato, nós vamos conseguir algo grande. Valéria deu um tapinha no ombro dele e soltou uma gargalhada. Você é um homem que sabe fazer com que tudo fique perfeito. Renata estava ocupada gravando um TikTok, publicando com a frase: com o homem que faz com que todas as mulheres no Brasil corram para a academia. Isa estava ao lado dele com um vestido simples que ela mesma havia costurado, sorrindo, ingênua, como se não se desse conta de que estava sendo deixada de fora. Eu olhei para ela e o meu coração se partiu.
Eu senti que estava assistindo a uma peça elaborada, onde a Isa era a única espectadora que não sabia que estava sendo enganada. Uma sexta-feira à noite, meu celular vibrou e eu ouvi a voz animada da Isa, como a de uma criança. Mãe, eu cozinhei um monte de coisas gostosas. Venha jantar com a gente. Eu sentia empolgação na voz dela, algo raro nos últimos meses, e não pude dizer que não. Coloquei um agasalho leve, levei uma garrafa de limonada caseira e dirigi até o apartamento da Isa e do Alex. No caminho, eu não parava de repetir para mim mesma que talvez as coisas estivessem melhorando, que talvez o Alex tivesse aprendido a valorizar a minha filha. Mas no fundo, um pressentimento ruim me apertava o peito. Ao entrar no apartamento, o aroma de moqueca se misturava com o frescor da salada de abacate que a Isa havia preparado com cuidado. A mesa estava posta com pratos de cerâmica colorida que a Isa havia escolhido em uma feira de artesanato em um fim de semana. Ela usava o seu vestido azul marinho favorito, o cabelo preso, e os olhos dela brilhavam como quando ela ainda era uma jovem sonhadora. Mãe, eu quero que esta noite seja especial. Ela disse com uma voz suave, mas cheia de esperança. Eu sorri, a abracei, tentando esconder a preocupação que crescia em mim. Eu sabia que o Alex não era alguém que valorizava aqueles detalhes, mas mesmo assim eu desejava pela Isa que aquela noite fosse diferente. O relógio marcou 8 horas, depois 9. A mesa continuava intacta. As velas que a Isa havia acendido começavam a se consumir. Eu me sentei na frente da minha filha, tentei contar histórias antigas da minha juventude para animar o ambiente, mas o olhar da Isa não se desviava do celular. Ela ligou para o Alex uma vez, depois outra, mas ninguém atendeu. No final, uma mensagem curta e seca apareceu na tela. Estou ocupado me encontrando com um sócio. Não me incomode. Isa leu a mensagem, apertou os lábios, mas mesmo assim tentou esboçar um sorriso forçado. Você tem certeza que ele está realmente ocupado, mãe? Ela perguntou com a voz tremendo, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Eu apertei a mão da Isa, a apertei suavemente, mas no meu interior uma chama de raiva começou a arder. Depois das 10 da noite, a porta principal se abriu de repente. Alex entrou cambaleando, o cabelo bagunçado, e ele cheirava a um perfume estranho, não o da Isa. Ele deu uma olhada na mesa, depois olhou para a Isa sem mostrar nenhum remorso. Isa se levantou, se aproximou, tentando manter a calma. Você se esqueceu do jantar que eu preparei? Alex franziu a testa e respondeu com grosseria. Não me incomode com essas besteiras. Estou fechando um grande contrato. Você não entende? Ele ignorou a Isa, foi direto para a sala, se jogou no sofá e começou a olhar para o celular como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei sentada ali, vendo como o coração da minha filha se despedaçava em pedaços. Isa ficou imóvel, apertando as bordas da saia dela, mas ainda tentou sorrir com força. Não tem problema, mãe. Ele deve estar ocupado de verdade. Eu quis gritar. Quis me jogar para dar um tapa no Alex. Quis perguntar por que ele tratava a minha filha daquela forma, mas ao ver o rosto da Isa, ao ver como ela tentava se agarrar à fé no homem que ela amava, eu engasguei. Apenas fiz com que a Isa se sentasse e sussurrei. Coma comigo, filha. A comida está gostosa, não a desperdice. Nós comemos em silêncio, mas cada bocado parecia ficar preso na minha garganta. Eu soube que naquela noite uma rachadura tinha se aberto e que ela não se fecharia mais. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação de peso no peito. Isa ainda estava dormindo na sala, com o celular dela brilhando ao lado. Eu não queria olhar, mas uma notificação do Instagram da Renata chamou a minha atenção. Eu abri e senti como se o meu coração parasse. A história da Renata mostrava o grupo, Alex, Camila, Valéria e Renata, em um bar movimentado na noite anterior. Alex segurava uma taça de coquetel, rindo e falando animadamente enquanto Camila e Valéria se sentavam bem perto, com olhares brilhantes como os de predadoras. Renata acrescentou a frase, A Noite das Estrelas. Eu olhei para a tela e senti como se tivessem jogado água gelada em mim. Aquele era o grande contrato sobre o qual o Alex tinha falado. Aquela era
a razão pela qual ele tinha deixado a Isa, deixando de lado o jantar que ela lhe havia preparado com todo o seu esforço. Isa acordou e me viu com o celular na mão. Ela deslizou pela história e, por um momento, o rosto dela ficou pálido. Mas depois, como por reflexo, a Isa apagou a tela rapidamente com a voz tremendo. Tenho certeza de que eles só se encontraram por acaso, mãe. Olhei para ela. Eu vi os olhos dela tentando esconder a dor e não pude mais suportar. Eu quis gritar, quis apontar para a tela e dizer que o Alex não valia nada, que ele a estava enganando na frente dos olhos dela. Mas ao olhar para o rosto da Isa, ao ver como ela se agarrava a uma esperança tênue, eu não pude dizer nada. Eu engasguei e apenas a abracei, deixando-a apoiar a cabeça no meu ombro. Naquela noite, Isa pediu para dormir na minha casa. A minha menina se deitou na cama velha, apertando a minha mão no escuro, com uma voz fraca que sussurrava. Mãe, a culpa é minha. Será que eu não sou boa o suficiente para ele ficar comigo? A pergunta da Isa foi como uma faca se cravando no meu coração. Eu quis dizer que não, que a culpa não era dela, que o Alex não valia a pena, mas apenas a abracei forte, sentindo o pequeno corpo dela tremer nos meus braços. Você é a coisa mais maravilhosa da minha vida, eu sussurrei com a voz embargada. Nunca pense que você não é o suficiente. Mas por dentro eu sentia um fogo de raiva ardendo com força. Eu tinha deixado a Isa sofrer por tempo demais. Eu tinha permitido que aquelas rachaduras crescessem cada vez mais e se eu não fizesse algo, elas iriam destruir a vida da minha filha. Depois de muitas noites sem dormir, eu decidi procurar a Luciana, a jovem recepcionista da academia do Alex. Eu me lembrava dela de uns anos atrás, quando eu ajudei a mãe dela a pagar os gastos de uma cirurgia. Ela sempre teve gratidão por mim e eu esperava que aquele agradecimento me ajudasse a encontrar um caminho. Eu a encontrei em um canto do mercado municipal, onde o cheiro de coxinhas recém-feitas e os gritos dos vendedores enchiam o ar. Luciana chegou com os olhos brilhantes, mas cheios de preocupação. Eu fui direto ao ponto, com uma voz baixa, mas firme. Luciana, eu preciso saber a verdade sobre o Alex. Eu sei que você trabalha na academia dele. Tem algo estranho que você possa me contar? Luciana abaixou a cabeça, enrolando os dedos nervosamente. Dona Maria, eu não quero me meter em problemas, mas eu sei que a senhora ela é uma pessoa boa. Tem algumas coisas na academia que eu acho que a senhora deveria saber. Ela hesitou por um momento, depois continuou. O salão VIP tem câmeras de segurança. Eu posso copiar um vídeo para a senhora, mas a senhora precisa me prometer que não vai dizer que eu dei. Eu assenti com o coração agradecido, mas também cheio de culpa. Eu não queria arrastar a Luciana para isso, mas eu não tinha outra opção. Obrigada, Luciana, eu disse, colocando a minha mão no ombro dela. Você está me ajudando a salvar a minha filha. Alguns dias depois, eu me encontrei com a Luciana em uma pequena lanchonete na periferia de Curitiba, onde ninguém nos conhecia. Ela, com discrição, me entregou um pendrive minúsculo. Os olhos dela estavam cheios de medo, mas também de decisão. Cuide-se, por favor, a Luciana murmurou antes de ir embora. Eu segurei o pendrive na minha mão, sentindo-o tão pesado como se estivesse carregando um mundo inteiro. De volta para casa, eu dirigi devagar, com a mente girando sobre o que eu estava prestes a descobrir. Eu sabia que o que estivesse ali iria mudar tudo. Não só para a Isa, mas também para mim, a mãe que tinha deixado sua filha se perder por tempo demais. Naquela noite, na calma do meu quarto, eu conectei o pendrive no computador. A luz azul da tela iluminou o meu rosto e eu senti o meu coração bater tão forte que parecia que ia quebrar. As primeiras imagens apareceram e eu tive que apertar os punhos para não gritar. Alex e Camila na academia vazia, se abraçando como se não existisse mais ninguém no mundo. Na cena seguinte, Alex pegava na mão da Valéria, admirando o relógio novo que ela usava, com um olhar brilhante, como o de um predador. Depois, uma foto onde Alex beijava o rosto da Renata, os dois sorrindo com cumplicidade, como se estivessem compartilhando um segredo proibido. Mas o pior foi a gravação de áudio. A voz do Alex soou fria e cruel. A Isa sempre acredita em tudo. Ela é só uma sombra na casa. A risada aguda da Camila cortou o ar. Aquela pobre é tão ingênua que dá pena. Nós somos a sua verdadeira inspiração, não é? Valéria interveio em um tom orgulhoso.
Claro, ela nunca vai se atrever a suspeitar de nada. E a Renata, com aquela voz esganiçada que eu sempre pensei que fosse inofensiva, finalizou: que o seu marido e as suas melhores amigas te transformem em uma piada e você nem se dê conta. Eu apertei com força os braços da cadeira, sentindo as minhas unhas cravarem nas palmas das minhas mãos. Meu coração estava despedaçado e cheio de ódio. Eles não apenas tinham traído a Isa, eles também a transformaram em um motivo de piada, em uma sombra pisada por todos eles. Eu me sentei ali no escuro, sentindo que o meu mundo inteiro estava desmoronando. Eu pensei na Isa, nas vezes que ela ria dizendo que o Alex a amava, nas noites em que ela preparava o jantar só para receber em troca a indiferença dele. Eu pensei em mim mesma, nas vezes em que eu escolhi me calar, acreditando que a Isa acabaria percebendo a verdade. Eu estava errada. E agora, aquelas imagens e sons eram um lembrete cruel do meu erro. Eu queria destruir o computador, apagar aquelas imagens nojentas, mas eu sabia que era o que eu precisava para salvar a Isa. No dia seguinte, eu entreguei o pendrive para a Isa. Ela estava sentada na sala, costurando em silêncio um vestido novo, as mãos se movendo devagar, como se ela estivesse tentando reter um pouco de paz. Eu coloquei o pendrive na mesa com a voz trêmula. Isa, você precisa ver isso. Ela olhou para mim com os olhos cheios de desconfiança, mas mesmo assim, ela pegou o pendrive e conectou no laptop. Eu me sentei ao lado dela, peguei a mão dela, tentando lhe dar uma força que nem eu sabia se tinha. As imagens apareceram e eu vi as mãos da Isa começarem a tremer. Quando apareceu a cena do Alex e da Camila se abraçando, ela apertou a minha mão com força. A respiração dela ficou ofegante. Ao chegar no momento em que o Alex beijava o rosto da Renata, Isa começou a chorar descontroladamente, afundando o rosto na mesa. Não pode ser, mãe, isso não pode ser verdade, ela murmurou entre soluços com a voz embargada. Eu apenas me calei. Coloquei a minha mão no ombro dela, sentindo como o pequeno corpo dela tremia várias vezes. Eu quis dizer algo, confortá-la, mas eu sabia que nenhuma palavra poderia aliviar aquela dor. Isa levantou a cabeça, os olhos vermelhos, o olhar desesperado, como se estivesse se agarrando a uma esperança frágil. Talvez eles estivessem apenas brincando, não é, mãe? Ela perguntou com uma voz fraca como a de uma criança perdida. Olhei nos olhos dela e vi como o mundo inteiro dela desmoronava. Eu quis dizer que não, que era a verdade, que o Alex e aquelas supostas amigas a tinham traído. Mas eu apenas neguei com a cabeça, com a voz abafada. Me desculpe, filha. Eu não te protegi. Isa me abraçou chorando e eu a abracei forte, sentindo que o meu próprio coração sangrava. Nos dias seguintes, Isa ficou calada como um fantasma, evitando falar das imagens horríveis no pendrive. Eu vi as olheiras debaixo dos olhos dela, as marcas de noites inteiras chorando em silêncio. E cada vez que ela tentava esboçar um sorriso forçado, o meu coração se partia. Eu sabia que a Isa estava tentando reconstruir um mundo onde o Alex ainda fosse um marido amoroso, mas a verdade já estava marcada na mente dela como uma cicatriz impossível de apagar. Eu só queria abraçá-la e ajudá-la a sair daquele pesadelo. Mas eu sabia que para a Isa realmente acordar, ela precisava de um golpe mais forte. Uma verdade impossível de negar, exposta para todos. Uma manhã, Isa entrou na sala com o celular na mão. A voz dela estava fraca, mas forçando um pouco de entusiasmo. Mãe, o Alex vai organizar um evento grande em Curitiba. Ele quer que eu o acompanhe, para manter a imagem de família na frente do público. Olhei nos olhos dela e vi a dúvida, como se ela estivesse tentando se convencer de que ainda havia uma chance de salvar aquele casamento. Eu quis me recusar, dizer que o Alex não merecia o esforço dela, mas ao ver o olhar suplicante dela, eu não pude dizer que não. Tudo bem, eu vou com você. Eu respondi com uma voz baixa, mas firme no meu interior. Eu sabia que essa poderia ser a oportunidade para a Isa enfrentar a verdade, mesmo que doesse mais do que qualquer coisa. Na noite do evento, o auditório no centro de Curitiba brilhava com luzes. Tocava música animada, misturada com as vozes e as risadas da multidão. Eu estava ao lado da Isa, sentindo a mão dela apertando a minha, como se estivesse procurando um apoio. Isa usava um vestido prateado que ela mesma desenhou,
As luzes do palco se refletiam em cada costura, mas o olhar dela estava cheio de preocupação. Olhei ao redor e vi rostos conhecidos do mundo dos influenciadores, patrocinadores com sorrisos deslumbrantes e até câmeras apontando em todas as direções. Então, o Alex saiu, elegante em um terno preto caro, com um sorriso confiante como o de uma estrela. Mas o que fez o meu coração parar foi a pessoa que ia ao lado dele, Renata. Com um vestido vermelho como o fogo, de braços dados com o Alex com carinho, como se eles fossem o casal perfeito. A sala começou a sussurrar. Olhares curiosos e murmúrios se espalharam como ondas. Olhei para a Isa e a vi paralisar, o rosto pálido como um papel. Mãe! A Isa sussurrou com a voz trêmula. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ela se levantou e caminhou em direção ao palco. A multidão se abriu, deixando a Isa à mostra. Pequena, mas decidida. A voz dela falhou, mas foi ouvida claramente. Alex, o que você está fazendo? Eu vi os olhares das pessoas se voltarem para a Isa. Alguns compassivos, outros curiosos, mas todos esperando a reação do Alex. Alex esboçou uma careta com olhar frio, se inclinou para o microfone, a voz alta o suficiente para que todo o auditório a escutasse. Você é só a minha sombra, Isa. Não me faça passar vergonha na frente de todos. As palavras dele foram como uma faca que cortou o ar e fez a sala ficar em silêncio. Eu senti como se o meu sangue parasse. Os olhares compassivos da multidão se fixaram na Isa e eu a vi ficar imóvel. O rosto dela ficou sem cor, as pernas tremeram e, de repente, a Isa cambaleou e caiu no chão. Corri para ela e gritei desesperada. Chamem a emergência! Alguém, por favor, chame a emergência! A multidão se agitou e algumas pessoas correram para buscar a equipe médica. Eu me ajoelhei ao lado da Isa, a abracei, sentindo o pequeno corpo dela gelado nos meus braços. Isa, filha, acorde! Eu sussurrei com a voz abafada. Alex permaneceu no palco. O olhar dele nos tocou como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Renata, ainda de braços dados com ele, sorriu forçadamente, como se estivesse tentando manter a calma na frente das câmeras. Eu olhei para eles cheia de raiva, mas naquele momento só a Isa importava. Protegê-la. A equipe médica chegou rápido, examinou a Isa e concluiu que ela estava em choque psicológico e exausta. Eles a levaram para uma sala de descanso temporária e eu me sentei ao lado dela, segurando a sua mão com força. Isa estava com os olhos fechados, a respiração fraca. Eu acariciei o cabelo dela suavemente e sussurrei. Eu estou aqui, meu amor. Eu não vou deixar que ninguém te machuque, de novo. Mas no meu interior, eu sabia que aquela ferida não curaria facilmente. As palavras do Alex na frente de centenas de pessoas não eram apenas uma traição, mas uma humilhação pública. Eu senti como se elas também me rasgassem, como se eu tivesse falhado em proteger a minha filha. No caminho para casa, depois que a Isa recebeu atendimento e recuperou a consciência, ela permaneceu imóvel no banco do carro, sem dizer uma palavra. Eu dirigi pelas ruas silenciosas de Curitiba com o coração pesado. Eu quis dizer algo, confortá-la, mas eu sabia que nenhuma palavra poderia aliviar aquela dor. Naquele momento, ao chegar em casa, eu ajudei a Isa a se sentar no sofá e preparei uma xícara de chá quente para ela. Eu pensei que ela choraria, que ela desabaria, mas para a minha surpresa, a Isa se endireitou. Os olhos dela estavam secos, sem uma única lágrima. A voz dela estava rouca, mas soava dura de uma forma assustadora. Mãe, eu não vou mais chorar. Eu já vi o suficiente. Nós vamos acabar com isso juntas. Eu olhei nos olhos da Isa e pela primeira vez depois de tantos meses, eu vi uma chama no olhar dela. Não era fraqueza, não era dor, mas raiva e determinação. Eu peguei a mão da Isa, a apertei forte e senti a força que se erguia nela. Tudo bem, meu amor, eu disse com uma voz firme. A mãe estará com você, não importa o que aconteça. Naquele momento, eu soube que a minha Isa tinha realmente acordado. Ela já não era a garota ingênua que acreditava em contos de fadas, mas uma mulher disposta a enfrentar a verdade, por mais cruel que fosse. Depois do choque no evento, Isa voltou a viver comigo na casa velha, em Curitiba. A casa, com as suas paredes desbotadas e os vasos de cactos ressecados no quintal, parecia se transformar no refúgio final dela. Eu olhava para Isa todos os dias. Ela falava menos, mas o olhar dela não estava mais vazio. Pelo contrário,
Uma chama latente ardia naqueles olhos, como se o sofrimento tivesse forjado uma Isa nova, mais forte, mais decidida. Ela mergulhou no design de novos modelos de vestidos. Os pontos eram uma forma de evitar que a mente dela se afundasse no escuro. Uma tarde, quando o pôr do sol avermelhado cobria Curitiba, eu me sentei na frente da Isa na sala. Ela estava esboçando um vestido. As mãos dela se moviam devagar, mas o olhar dela estava ausente. Respirei fundo com a voz baixa, mas segura. Isa, para derrubar um arrogante como o Alex. Nós temos que deixar que ele se destrua sozinho. Você se atreve a vir comigo até o final deste caminho? Isa levantou o olhar e me olhou diretamente nos olhos. Naquele instante, eu vi uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Ela assentiu com firmeza, a voz baixa, mas sem hesitar. Eu quero acabar com isso, mãe. Eu estou cansada de viver no escuro. As palavras da Isa acenderam ainda mais a chama dentro de mim. Eu soube que era hora de agir. Eu pensei no Dr. Eduardo Ribeiro, um velho amigo de quando eu trabalhava na joalheria. Eduardo é um médico dedicado, mas também alguém que entende como este mundo funciona. Eu o encontrei na sua pequena clínica na periferia da cidade, onde o cheiro de desinfetante se misturava com o aroma do café brasileiro. Ao me sentar, eu fui direto ao ponto. Eduardo, eu preciso da sua ajuda. Eu quero patrocinar uma campanha de saúde masculina na academia do Alex. Tudo precisa ser legal, mas a interpretação dos resultados precisa de um pouco de ênfase para gerar pressão. Eu o olhei nos olhos, sabendo que eu estava pedindo algo complicado. Ele refletiu por um momento, os dedos batendo suavemente na mesa, e depois ele suspirou. Maria, eu sei que você está fazendo isso pela Isa. Eu vou te ajudar, mas nós temos que ter cuidado. Nós não podemos deixar que ninguém suspeite. Eu assenti, sentindo que nós tínhamos cruzado uma linha sem retorno. Obrigada, São Eduardo, eu disse com a voz embargada. Esta é a única maneira de salvá-la. Eu sabia que para aquele plano funcionar, eu precisava de alguém de dentro. E a Luciana, a garota da recepção da academia do Alex, era a chave. Eu voltei a procurar a Luciana em um canto escondido do mercado municipal, onde o barulho da multidão abafava aqui na nossa conversa. Luciana, eu preciso que você me ajude mais uma vez. Eu disse com uma voz baixa, mas firme. Diga para o Alex que tem uma empresa que quer patrocinar todos os gastos de uma campanha de check-up médico grátis na academia. Destaque que isso vai ajudá-lo a promover a imagem dele. Luciana assentiu com os olhos brilhando. Eu entendo, Dona Maria. Eu vou fazer isso. Alex não vai poder recusar esta oportunidade. Eu sorri. Coloquei a minha mão no ombro dela. Você é a minha salvadora e a da minha filha, Luciana. Como eu tinha previsto, quando a Luciana deu a notícia, o Alex se empolgou de imediato ao ouvir as palavras grátis e promoção. Os olhos dele brilharam como os de um predador. Eu soube pela Isa quando ela me contou que o Alex tinha começado a se gabar com a Camila, Valéria e Renata sobre a oportunidade de ouro, para elevar a marca dele. Ele chamou as três para o apartamento dele entusiasmado. Vocês vão ver, essa campanha vai levar o meu nome para outro nível. Isa me contou, e dentro de mim eu senti uma satisfação fria. Ele tinha mordido a isca, exatamente como eu planejei. No dia do evento, uma clínica móvel moderna estacionou na frente da academia do Alex. A van estava equipada com aparelhos médicos de última geração, com o logotipo de uma empresa falsa que o Eduardo e eu havíamos inventado. Alex, vestido com roupas esportivas de luxo, transmitia orgulhosamente ao vivo no Instagram, falando sobre se preocupar com a saúde da comunidade. Ele parou na frente da multidão com um sorriso radiante. Hoje é um dia especial. Nós trazemos para vocês a oportunidade de fazer um check-up médico grátis, porque eu acredito que a saúde é a base do sucesso. Camila, Valéria e Renata estavam ali, aplaudindo, tirando fotos e postando stories, como se todas fossem parte daquele teatro brilhante. Eu fiquei parada em um canto, embaixo de uma árvore, observando cada rosto pretensioso que entrava na sala de exames. Eu vi o Alex conversando com os médicos, a Camila flertando para tirar fotos ao lado dele e a Valéria e a Renata brigando para aparecer perto dele na câmera. Fechei o punho com o coração batendo forte, mas decidido. Este era o primeiro passo e eu não podia falhar.
Uma semana depois, os resultados dos exames foram enviados. Eduardo, exatamente como nós planejamos, redigiu os relatórios com uma linguagem médica ambígua, mas cheia de avisos. Alex recebeu a notificação. São detectados sinais compatíveis com possível contágio de HPV. Você precisa de tratamento imediato e deve informar a todas as suas parceiras recentes para que façam exames. Camila, Valéria e Renata também receberam relatórios parecidos, com frases como risco de contágio e parâmetros anormais, acompanhados da recomendação de fazer exames mais aprofundados. Os resultados não eram falsos. Eduardo se certificou de que tudo fosse legal, mas a forma de apresentá-los semeava um medo devastador nos corações deles. Eu sabia que este era o momento em que a verdade começaria a fazer o seu trabalho. Naquela noite, a Isa estava ao meu lado, tomando chá em silêncio quando o celular dela se acendeu. Uma mensagem do Alex apareceu na tela. Vá fazer exames. Já! Pode ser que eu tenha te contaminado. Eu também estou indo para o hospital agora. Por favor, não diga para ninguém sobre isso. Olhei para a Isa esperando uma reação. Um choro, uma negação ou um ataque de raiva. Mas ela apenas leu a mensagem com um sorriso leve nos lábios. Ele já se assustou, mãe. A Isa disse com uma voz tranquila, mas gelada. Ela deixou o celular na mesa sem responder. Olhei para ela e vi a força nos olhos dela. Eu soube então que ela já estava pronta para enfrentar o que viesse com a tempestade. Poucos dias depois da campanha de saúde masculina, os boatos começaram a circular entre os influenciadores de Curitiba. Se falava em voz baixa de um surto de doenças sexualmente transmissíveis no mundo do fitness. Eles apareciam em grupos de chat, fóruns e até em publicações com indiretas no Instagram. Uma blogueira famosa que eu havia conhecido em um evento do Alex publicou um texto com um tom afiado. Tenham cuidado com aqueles estilos de vida brilhantes que se promovem nas redes, porque por trás das luzes do palco existem riscos de saúde que ninguém imagina. Nenhum nome era mencionado, mas todos sabiam que a flecha apontava para o Alex e o seu grupo de amigos. Eu estava na sala deslizando por aquelas publicações no meu celular com a sensação de que um fogo ardia dentro de mim. Era o começo, mas eu sabia que para fazer com que o Alex e as melhores amigas da Isa pagassem de verdade, eu precisava de muito mais. Luciana, a recepcionista da academia do Alex, voltou a ser uma grande aliada. Ela me mandou mais vídeos das câmeras de segurança da academia, trechos que ela havia copiado em segredo antes de terminar o turno dela. Eu os recebi uma tarde quando o sol dourado entrava pela janela e iluminava a pequena sala. Eu conectei o pendrive no computador e as imagens fizeram o meu coração bater forte. Um vídeo mostrava o Alex e a Camila se comportando de forma íntima demais na academia, ela rindo enquanto ele rodeava a cintura dela com o braço. Outro gravava a voz da Valéria sussurrando para o Alex em um canto. Fique tranquilo, a Isa nunca vai descobrir. Mas o vídeo que mais me fez o sangue ferver foi o da Renata, com um sorriso arrogante, dizendo para o Alex: aquele cara só vê a esposa como um acessório para a foto de família. Que patético! Elas também debochavam dos fãs do Alex, chamando-os de uns fãs fáceis de enganar. Eu fechei o punho com força, as unhas se afundando na minha palma. Aqueles vídeos não eram apenas provas. Eles eram uma acusação brutal da traição que a Isa estava sofrendo. Eu sabia que eu precisava de alguém com influência suficiente para trazer à tona aquelas provas. E eu pensei de imediato na Ana Paula, uma influenciadora muito conhecida que tinha sido inimiga declarada do Alex. Ele a tinha criticado publicamente nas redes, chamando-a de invejosa quando ela questionou a transparência dos contratos publicitários dele. Eu a contatei através de um amigo em comum e a encontrei em um café pequeno na periferia da cidade. Quando eu entreguei o pendrive, eu disse sem rodeios: Ana, você sabe bem que tipo de pessoa o Alex é. O que tem aqui vai te ajudar a desmascará-lo, mas eu quero que você faça isso pela Isa, por uma garota traída por ele e pelas amigas dela. Ana Paula me olhou com olhos agudos, mas cheios de empatia. Dona Maria, eu vou fazer isso não só por mim, mas por todos que o Alex enganou. Eu assenti, sentindo que eu estava confiando parte do destino da Isa nas mãos dela. Ana Paula não me decepcionou.
Poucos dias depois, ela postou um vídeo de 10 minutos no Instagram e no YouTube intitulado A Verdade por Trás do Brilho do Rei do Fitness, Alex Torres. O vídeo começava com imagens do Alex no palco, fazendo discursos sobre saúde e moral, e depois passava para os trechos do pendrive. Alex abraçando a Camila, rindo com a Valéria, beijando a Renata no rosto e todas aquelas frases cruéis soando claras. Ana Paula misturou tudo com um comentário incisivo. Este é o verdadeiro rosto do homem que vocês admiram. Um cara que trai a sua esposa e a transforma em uma piada, junto com umas amigas falsas. Ela nunca mencionou a Isa por nome, mas todos sabiam de quem ela estava falando. O vídeo terminava com uma pergunta. Você realmente continuaria acreditando no brilho de gente como esta? O vídeo explodiu em apenas um dia. Ultrapassou 1 milhão de visualizações. Milhares de comentários furiosos apareceram. Que vergonha! Um infiel dando lições de moral. Pobre esposa, vivendo ao lado de um ninho de cobras. Parando de seguir de imediato. Eu me sentei ao lado da Isa, olhando para ela, enquanto ela deslizava entre os comentários, com um olhar tranquilo, mas um leve sorriso no canto dos lábios. Eu sabia que ela estava sentindo o primeiro gostinho de justiça depois de tantos meses de dor. As marcas rapidamente viraram as costas para o Alex. Uma marca de tênis que antes havia pago milhões de reais para ele, lançou um comunicado oficial. Deixamos de colaborar com Alex Torres por escândalos de caráter moral. Outros contratos publicitários também foram cancelados um após o outro. A conta de Instagram do Alex, que tinha centenas de milhares de seguidores, começou a perder dezenas de milhares a cada dia. Ele fazia transmissões ao vivo desesperadas para se justificar, gritando com o rosto avermelhado. Eles armaram uma cilada para mim. Tudo é mentira. Eles estão destruindo a minha vida. Mas quanto mais ele explicava, mais ele se afundava no ridículo público. Um comentário fixado na transmissão dele dizia: se você é inocente, por que você não enfrenta a sua esposa? Eu olhei para a Isa, eu a vi lendo aquele comentário e pela primeira vez eu notei um brilho nos olhos dela. Enquanto isso, em casa, Isa estava ao meu lado, tomando uma xícara de chá quente. Ela olhava pela janela, onde a luz fraca da lua iluminava os vasos de cactos. Eu nunca o tinha visto tão desesperado. A Isa murmurou com uma voz baixa, mas afiada. Mas isso está apenas começando, não é, mãe? Eu assenti, colocando a minha mão sobre a dela. Isso mesmo, filha. A nossa peça mal levantou o pano de fundo. Dentro de mim surgiu uma satisfação fria. Eu não estava feliz por ter levado o Alex àquela situação, mas eu não me arrependia. Ele e aquelas amigas dele tinham machucado a Isa, a transformaram em um motivo de piada, e agora eles sozinhos enfrentavam as consequências. Depois que o vídeo da Ana Paula alcançou milhões de visualizações, a carreira do Alex desmoronou como um castelo de areia na frente do mar. A conta de Instagram dele, que tinha centenas de milhares de seguidores, agora perdia dezenas de milhares a cada dia. Os comentários de crítica, as hashtags como @AlexTorresFake, se espalhavam por todas as redes sociais. As marcas cancelavam contratos, os anúncios desapareciam. E Alex, que antes era aclamado como o rei do fitness, agora era apenas o alvo de piada. Eu passava pelas publicações lendo os comentários cheios de indignação. Pobre esposa, ela não merecia ser tratada assim. Cada linha era uma facada na reputação do Alex, mas eu sabia que ele não se renderia tão facilmente. Uma noite, enquanto a Isa e eu estávamos na sala, a luz da velha televisão iluminava o rosto dela. Isa estava mexendo no celular e, de repente, ela levantou o olhar com uma voz tranquila, mas significativa. Mãe, o Alex vai fazer uma transmissão ao vivo. Ele diz que vai esclarecer tudo. Olhei para ela, notando nos olhos dela um brilho de determinação que eu nunca tinha visto antes. Você quer ver? Eu perguntei em voz baixa, mas com preocupação. Isa assentiu com um leve sorriso. Eu quero ver como ele tenta salvar tudo. Nós ligamos a televisão, nos conectamos na transmissão ao vivo do Alex e eu senti o meu coração bater forte. Eu sabia que aquele seria um momento decisivo. A transmissão começou e eu vi o Alex aparecer junto com a Camila, Valéria e Renata.
4 rostos cansados, com os olhos avermelhados, tentando se passar por vítimas na frente de milhares de espectadores. Alex estava no centro, com a voz tremendo, mas tentando manter a autoconfiança. Estão nos difamando. Eu nunca traí a minha família. Aqueles vídeos são falsos. Um complô para arruinar a minha carreira. Camila soluçava, secando as lágrimas com um lenço. Nós somos só amigos, mas nos amam. Valéria assentiu com uma voz fraca. Nós não fizemos nada de errado. Renata, com um sorriso forçado, acrescentou. Por favor, acreditem em nós. Não deixem que as mentiras destruam a nossa amizade. Eu olhei para elas com a sensação de estar assistindo a uma peça mal encenada, e a chama da raiva dentro de mim se acendeu de novo. Isa estava sentada ao meu lado, segurando o celular em silêncio. Ela escreveu rapidamente um comentário e o fixou no topo da transmissão ao vivo. Se você é inocente, por que não se atreve a me enfrentar cara a cara, a sua esposa? Alex, eu estou aqui. O comentário da Isa foi como uma bomba. A tela da televisão se encheu de mensagens de apoio. É isso, o enfrente. A Isa tem razão. Não se esconda. A hashtag ao vivo, como a Isa, virou tendência instantaneamente, se espalhando em alta velocidade. Olhei para a Isa. Eu a vi sentada, erguida, com olhar frio, mas decidido. Você se saiu muito bem. Eu sussurrei apertando a mão dela. Isa sorriu de leve, mas eu sabia que ela estava pronta para a batalha final. Encurralado, Alex não teve outra opção. Ele apertou o botão de aceitar e a tela da transmissão se dividiu em duas. De um lado estavam os 4 rostos culpados com olhares cheios de pânico. E do outro, a Isa, serena, sentada ao meu lado na sala simples da casa velha. Ela usava uma camisa branca simples, o cabelo preso, mas os olhos dela irradiavam uma força que eu jamais tinha visto nela. Isa olhou direto para a câmera. A voz dela estava clara. Olá a todos. Eu sou a Isabela e esta é a minha mãe, a senhora Maria. O ambiente da transmissão ficou pesado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Seguindo o sinal da Isa, eu liguei o computador e reproduzi as gravações e os vídeos que a Luciana tinha entregue. A voz do Alex soou fria e cruel. A Isa é só uma sombra. Depois, apareceu a cena dele abraçando a Camila na academia, beijando o rosto da Renata em uma selfie e rindo com a Valéria enquanto ela mostrava o relógio novo dela. Cada vídeo, cada palavra, era um golpe que quebrava a máscara brilhante do Alex. Então, o público explodiu. Os comentários inundaram a tela. Que nojo! Traidor! Olhei para a Isa. Eu a vi sentada, firme, sem desviar o olhar da câmera, como se estivesse enfrentando o mundo inteiro. Então, a Isa falou com uma voz firme e cortante. Obrigada, Alex. Graças a você, eu percebi que mereço coisas melhores. Eu vivi por tempo demais no escuro. Mas agora, eu vejo o seu verdadeiro rosto e o daquelas amigas em quem eu confiei um dia. As palavras dela soaram como uma declaração poderosa e inabalável. Eu apertei a mão dela com força, sentindo a firmeza naqueles pequenos dedos. Eu me senti orgulhosa, mas também magoada, porque eu sabia que para dizer aquilo, a Isa tinha que ter suportado muita dor. Do outro lado da tela, os rostos do Alex, da Camila, da Valéria e da Renata estavam pálidos como a morte. Alex gaguejou, tentando dizer algo, mas a voz dele falhou. Isso é falso. Camila começou a chorar, mas ninguém acreditou naquelas lágrimas falsas. Valéria e Renata abaixaram a cabeça, incapazes de olhar para a câmera. No final, no meio do pânico, eles desligaram a transmissão. Mas já era tarde demais. Milhares de pessoas tinham gravado a tela e aqueles vídeos se espalharam rapidamente em todas as redes sociais, como um tsunami que levava o que restava da reputação do Alex. 2 semanas depois da transmissão ao vivo, Isa veio me ver na sala com um maço de papéis na mão. Mãe, eu já decidi. Ela disse com uma voz firme, mas com um leve tremor. Eu vou pedir o divórcio. Eu não quero mais viver um dia sequer na sombra do Alex. Eu olhei nos olhos dela e vi uma força que eu nunca tinha visto antes. E eu peguei a mão dela, apertando com força. Eu te apoio, Isa. Nós vamos sair dessa juntas.
Dentro de mim, um alívio misturado com preocupação começou a crescer. Eu sabia que o processo não seria fácil, mas eu também sabia que era o necessário para que a Isa recuperasse a sua vida. No dia da audiência, o ambiente na sala era tão pesado como uma tempestade prestes a estourar. Alex entrou abatido e sozinho, sem nenhum vestígio do rei do fitness, que um dia havia fascinado Curitiba inteira. O rosto dele estava afundado, os olhos apagados e o terno caro agora estava folgado e sem forma. Camila, Valéria e Renata, as amigas inseparáveis que sempre estavam ao lado dele, tinham desaparecido por completo da vida dele, como se nunca tivessem existido. Eu me sentei ao lado da Isa, segurando a mão dela e sentindo um leve tremor, mas nos olhos dela já não havia mais medo. Era o olhar de uma mulher pronta para enfrentar o passado e seguir em frente. O advogado do Alex, um homem de meia idade com um sorriso escorregadio, se levantou e apresentou um pedido que me gelou. Excelentíssimo, pedimos a metade dos 7 milhões de reais do patrimônio da família da esposa, já que ele constitui bens comuns do casamento entre o Sr. Alex Torres e a Sra. Isabela. Eu senti o meu sangue parar. Eles tinham investigado a fortuna que eu havia acumulado com anos de comércio de ouro e investimentos em terras e agora eles queriam nos roubar. Como se não tivesse sido suficiente tudo o que eles já tiraram da Isa. Olhei para o Alex, que estava com a cabeça baixa, mas com uma leve careta nos lábios, como se ele ainda acreditasse que podia ganhar. O advogado da Isa, o João, um velho amigo em quem eu confiava, apenas sorriu suavemente. Ele se levantou com uma voz grave, mas cortante. Excelentíssimo, os 7 milhões de reais pertencem unicamente à Sra. Maria das Dores, mãe da Sra. Isabela. Eles foram formados há mais de 20 anos, graças ao negócio de ouro e aos investimentos em terras da Sra. Maria, muito antes da Isabela se casar com o Sr. Alex Torres. Nós temos toda a documentação que comprova, incluindo contratos de compra e venda de terrenos, recibos de transações e livros contábeis. João apresentou um grosso dossiê ao tribunal, cada página organizada com precisão, sem deixar buracos. Eu olhei para o Alex e vi como o sorriso dele se apagou. O rosto dele ficou pálido. A juíza, uma mulher mais velha com um olhar severo, verificou os documentos com atenção. O silêncio na sala era tão intenso que eu podia ouvir as batidas do meu coração. Isa, ao meu lado, apertava a minha mão, respirando de forma constante, embora eu soubesse que ela estava segurando as emoções. Finalmente, o martelo da juíza bateu com força, soando como um trovão. O pedido de divisão de bens do Sr. Alex Torres é rejeitado, ela declarou com uma voz clara. O divórcio da Sra. Isabela e do Sr. Alex Torres é concedido, e o Sr. Alex não receberá nenhuma pensão. Alex desabou na sua cadeira com o rosto tão branco como o papel e o olhar vazio. Ele saiu da sala com as mãos vazias, sem dizer uma palavra, sem nos dirigir um único olhar. Quando nós saímos do tribunal, o sol radiante de Curitiba iluminou o rosto da Isa. A minha menina respirou fundo, como se tivesse acabado de soltar um peso que ela carregava há anos no peito. Eu abracei a Isa e sussurrei. Você conseguiu, meu amor. Isa sorriu. Um sorriso de verdade, não mais forçado. Obrigada, mãe, ela disse com a voz embargada. Se não fosse por você, eu não sei como eu teria superado isso. Eu apertei a mão dela com força, sentindo a força que a Isa tinha recuperado dentro de mim. Uma paz estranha surgiu, como se finalmente aqueles anos de dor tivessem se encerrado. Alguns meses depois, Isa inaugurou a sua própria marca de moda em uma lojinha no centro de Curitiba. Eu fiquei de longe, vendo-a naquele dia especial, vestida com um vestido que ela mesma desenhou, um vestido de seda cor de pérola com delicados motivos florais, como uma declaração de renascimento. O sorriso da Isa era radiante, seguro, e os olhos dela brilhavam como o sol. Os verdadeiros amigos da minha filha, aqueles que não apareciam no falso brilho do Alex, vieram para parabenizá-la, trazendo buquês de flores frescas. Eu vi a Luciana, a recepcionista, que um dia nos ajudou, sorrindo de um canto, enquanto a Isa a abraçava com carinho. Ana Paula, aquela que trouxe a verdade à tona, também estava lá, entregando a Isa um buquê de margaridas brancas e sussurrando algo que fez a Isa soltar uma gargalhada.
Eu fiquei parada vendo a Isa receber parabéns com o coração leve e em paz. Eu pensei no nosso caminho, desde os dias em que eu me calei, deixando-a se perder no mundo falso do Alex, até os dias em que nós lutamos juntas para trazer a verdade à tona. Eu pensei no processo, no momento em que a Isa se ergueu firme, não mais à sombra de ninguém, e eu pensei em mim mesma, uma mãe que pensou que era impotente, mas que no final encontrou a força para proteger a sua filha. A vingança mais doce, eu entendi, não é destruir o outro, mas sim deixar que a verdade se mostre sozinha e dessas cinzas a pessoa que você mais ama renasça. Eu olhei para a Isa, vendo-a conversar com os convidados, com aquele sorriso iluminado como do sol, e eu soube que ela tinha recuperado a sua essência. Naquela noite, ao voltar para a casa velha, eu me sentei ao lado da janela, olhando para os vasos de cactos ressecados sob a luz da lua. Eu sussurrei para mim mesma: Maria, você conseguiu, pela Isa, você não desistiu. Dentro de mim, uma paz completa se expandiu, e eu soube que, embora o caminho pela frente ainda fosse longo, a Isa e eu o percorreríamos juntas, com toda a força e o amor que nós temos. Depois de tudo que eu vivi, eu só quero deixar uma mensagem. A verdadeira felicidade nunca é construída sobre a mentira e a traição. Quando nós nos calamos na frente do que é errado, quando nós fechamos os olhos para nos agarrarmos a uma ilusão, a dor apenas se acumula. Apenas enfrentando a verdade, apenas soltando aqueles que não merecem, nós voltamos a encontrar o nosso valor. A história da minha filha e a minha é um lembrete de que cada pessoa deve aprender a se proteger, a não deixar que a sua confiança seja usada contra ela, e que a justiça, embora demore, sempre encontra uma forma de vir à tona. Ame, mas com consciência. Confie, mas sem se esquecer de cuidar da sua dignidade e da sua força interior. A história que você acabou de ouvir foi modificada nos nomes e locais para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro do seu próprio lar? Eu realmente me pergunto se você estivesse no meu lugar. O que você faria? Você escolheria se calar para manter a paz? Ou você se atreveria a enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Eu quero saber a sua opinião, porque cada história é como uma vela que pode iluminar o caminho de alguém mais. Deus sempre abençoa, e eu estou convencida de que a coragem nos leva a dias melhores. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.